A paz do Senhor. Nós, mulheres da Dipel, estamos sendo ministradas por palavras poderosas a respeito do tema Desperta Intercessora. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a respeito deste tema. A intercessão, ela é uma ferramenta poderosa que está à nossa disposição para que nós possamos utilizá-la nos momentos difíceis da nossa vida. Interceder é você orar por alguém. E o maior exemplo de intercessão deixado para nós cristãos, ele veio do próprio Senhor Jesus. Ele, momentos antes de ser preso, que levaria sua morte, ele intercedeu pelos seus discípulos. Ele pediu ao Pai que os guardasse neste mundo. E essa oração, ela alcança você e eu, porque ali ele orou para os que ainda creriam no nome dele. A intercessão, além de transformar o nosso coração, ela abençoa tanto o intercessor quanto a pessoa pela qual intercedemos. Na Bíblia, nós vimos a história de uma mulher que fica lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, em que ela foi corajosa, ousada, sensata. Ela se posicionou com sabedoria diante de uma situação de ameaça que destruiria sua família. O nome dessa mulher é Abigail. Ela é mencionada como uma mulher inteligente e generosa. O seu exemplo é registrado quando Nabal, que é marido de Abigail, ele se recusa e até zomba de um pedido de Davi para que ele alimentasse os seus homens. Nabal, a Bíblia descreve como um homem rude. Até o seu próprio nome significa tolo. Ele era um homem rico e tinha bonança, fartura, e ele se recusou a atender um pedido do futuro rei de Israel, mesmo sabendo que os guerreiros de Davi protegeram seus trabalhadores no deserto. Davi, quando ficou sabendo disso, ficou irado e jurou de morte Nabal e sua casa. Esse conflito chegou aos ouvidos de Abigail, e ela, quando soube do ocorrido, imediatamente ela pegou pães, carne, vinho, água, colocou nos jumentos, chamou alguns de seus servos e foi ao encontro de Davi. Chegando lá, verso 23 diz que ela desceu do jumento, foi perante Davi, se prostrou diante dele e pediu perdão pelaquilo que o seu marido havia feito, pela insensatez do seu marido. Davi, ao ver aquela atitude, ele se compadeceu dela, abençoou, a despediu em paz e atendeu o seu pedido. A história de Abigail nos mostra o poder da intercessão, de como o nosso posicionamento correto diante das circunstâncias, ele pode mudar destinos. Aprendemos também que a intercessão eficaz, que é aquela que alcança o seu propósito, ela deve vir acompanhada por sabedoria, humildade, ousadia e fé. Abigail agiu com sabedoria quando ela percebeu o perigo iminente. Mesmo sendo confrontada com a situação extrema, ela trouxe paz. Ela não falou com seu marido, foi até Davi, pacificou o conflito e apenas no outro dia ela conversou com Nabal. Ela agiu com humildade ao prostrar-se em terra diante de Davi. Ela pediu perdão pela atitude do marido, algo que não foi ela que fez. E mesmo sendo dona das terras, ela não se mostrou autoritária ou superior. Pelo contrário, ela demonstrou um coração humilde. E Jesus disse lá em Mateus 23, verso 12, que o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Abigail foi esse exemplo de exaltação mediante a humilhação. Salomão também nos fala lá em Provérbios que a humildade precede a honra. Ela foi ousada. Aquela mulher não teve medo. Ela identificou o problema, tomou a decisão de enfrentá-lo e resolveu. O medo neutraliza a nossa força, a nossa capacidade, nos tira a visão das promessas de Deus e nos mantém focada apenas no problema. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Paulo disse a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 1, no verso 7, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia, amor e equilíbrio. Abigail agiu com fé porque ela acreditava em Deus e nas suas promessas. Ela sabia e acreditava na escolha de Davi para ser rei de Israel. E ela confiou no poder da intercessão. Isso tocou o coração de Davi. Ela saiu de lá com a sua resposta, com paz e segurança para sua família. Em Mateus 21, 22 diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis.
A intercessão muda história. Assim como mudou a história daquela mulher, ela pode mudar a sua história. Uma mulher de fé, agindo com o coração em Cristo, ela tem a sua oração respondida. E assim, ela pode mudar o rumo de qualquer circunstância. Como mulheres, nós devemos nos posicionar em Cristo e nos apresentar diante de Deus como intercessora, fazendo tudo com sabedoria, humildade, ousadia e fé. Interceda por seu cônjuge, por seus filhos, por sua família, sua igreja, seus pastores e líderes, autoridades da sua nação. Sejamos verdadeiras intercessoras. Assim como Davi ouviu a intercessão de Abigail, Deus vai ouvir a sua e vai liberar sobre você, sobre a sua casa, bênçãos de libertação, cura e restauração. Amém? Desperta, intercessora. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos neste momento, coloca a mão no seu coração e vamos fazer essa oração juntas, tomando a decisão de sermos intercessora. Amém? Pai querido, Mestre amado, neste momento eu oro a Ti, eu me coloco em Tuas mãos, eu me coloco à Sua disposição como intercessora. Pai, eu Te peço pela nossa nação, que o Senhor abençoe nossos líderes, os nossos governantes, aqueles homens que tomam decisão por nós. Eu abençoo, Pai, o nosso ecossistema, a nossa natureza. Eu abençoo, Pai amado, a produção que o nosso país tem. Senhor, eu Te peço pelas famílias que têm sido alvo de tantos ataques nos últimos anos, Pai. Que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos guardar debaixo das Tuas poderosas mãos. Pai, eu Te apresento as crianças, Senhor. Proteja a inocência das nossas crianças. Pai, que elas possam ser guardadas por Ti. Senhor, eu Te apresento a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos membros. Pai, abençoa cada um. Que o Senhor possa agir com libertação para quem precisa de libertação. Que o Senhor possa ministrar a cura para quem precisa de cura. Que o Senhor possa agir com restauração. Que o Senhor possa derramar sobre nós bênçãos. E que nós, a partir da nossa decisão de sermos mulheres intercessoras, que a nossa vida possa ser fruto para outras vidas, que possamos fazer a diferença na nossa geração. Pai, que o Teu nome seja glorificado através de nós. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.